Saudações, torcedores são paulistas, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam e hoje vamos falar um pouquinho de história. Vou contar para vocês como é que foi as campanhas de 92, 93 e 2005 do São Paulo, né? As campanhas, né, dos times campeões do São Paulo pela Libertadores. E para ver se nossos torcedores bestinhas, né, essas topeiras, entendem o que que é a Libertadores e como que acontecem as coisas. E a gente está falando de times bons do São Paulo, hein? Não era times medianos. 92, 93, o time do Tele Santana. Em 2005, time lá do Alto Ori, lá, tudo mais, né? Que todo mundo lembra, tal. Então vamos ver como que foi essa situação aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, é, as campanhas do São Paulo dentro dessas competições, né? Então vamos lá, cambadinha. Olha só, 92, o time do Tele Santana, Raí, Cafu, né? Nossa, começa já bem, né? O primeiro jogo da Libertadores. Criciúma 3, São Paulo 0. E o Criciúma não é um super time, tá, pessoal? Você não vai fazer, ah, nos anos 90 o Criciúma era um esquadrão. Não, o Criciúma é a mesma coisa que é hoje aí, que tá na Libertadores aí, ganhou a Copa do Brasil, tal, tudo mais lá, tal. Então, 3-0. Imagina se fosse hoje, né? Fora Tele, fora Raí, Raí Pipoqueiro, Zete Frangueiro, né? Imagina. Aí o segundo jogo, o São Paulo ganhou fora, né? Um dos poucos jogos, você vai ver nessas campanhas, poucos jogos que o São Paulo ganhou fora, ganhou de 3-0 do São José de Oruro, lá na altitude. E aí o terceiro jogo, empatou com o Bolívar, né? Aí já ia ter gente reclamando, pô, empatou com esses bolivianos, tá, não sei o quê. Repara que o São Paulo jogou 3 jogos fora, né? Alguns times jogavam, não, era essa sequência. E aí nos jogos em casa, ganhou de 4-0 do Criciúma, que acho que aí ninguém ia reclamar, né? Não fez mais que obrigação, iam falar, né? Aí empatou com o São José de Oruro, aí falei, essa merda aí tomou aí, tomou um gol aí desses bolivianos, sei o quê, e ganhou do Bolívar. Ou seja, passou invicto aí, né? Certo? Aí vamos lá, vamos lá. Ó, ó, então, ó, que é o bonitinho. Opa, que foi demais. Aí, ó. Vamos lá. Oitavas de final. Ganhou fora do Nacional, ganhou em casa do Nacional do Uruguai de novo. Acho que aí ninguém ia reclamar, né? Passou bem. Aí depois, ganhou de 1-0 do Criciúma. Ah, só isso, esse Criciúma, sei o quê. E empatou com o Criciúma fora. Tenho certeza que não foi, né? Se você visse o jogo, você não ia achar nenhum espetáculo esse empate aí, tá? Não foi o que o São Paulo meteu 20 bolas na trave e dominou o jogo, tá? Foi um jogo bem parelho, assim. Aí, nas semifinais, encontrou o Barcelona de Guayaquil. Sacou 3-0 em casa, beleza? E fora perdeu de 2-0. Aí até, né, se fosse hoje, pô, quase foi. Se fosse, tivesse mais 2 minutos de jogo, tinha desclassificado, tinha perdido, não sei o quê, né? E você vê, ganha em casa, fora administra. E na final, perdeu de 1-0 pro New Old Boys, né, dos News, e ganhou 1-0 em casa e depois ganhou nos pênaltis, certo? Então você vê aí, ó, nessa campanha aí, o São Paulo ganhou quantos jogos fora? Time do Tele Santana, hein? Ó. Ganhou do Nacional e ganhou o jogo do São José de Oruro, certo? Então foi isso aí que São Paulo ganhou fora. 2 jogos fora, tá? Agora vamos pro próximo. Aí, suas bestinhas, você que não sabe quase merda nenhuma em São Paulo, em 93, o regulamento da Libertadores era assim: o campeão já começava das oitavas de final. Sabia disso? Suas bestinhas, certo? E aí, nas oitavas, encontrou o Nils de novo. E aí, no jogo de ida, 2-0 pro Nils. Ah, agora já era. Acabou, não sei o quê. Jogo de volta, 4-0 pro São Paulo. Certo? Virou em casa. Aí depois encontrou com o Flamengo, né? Jogo fora. 1-1. Ganhou fora de novo. Chegou em casa, 2-0 contra o Flamengo. Passou nas quartas de final. Aí as semifinais. 1-0 contra o Cerro Porteño, em casa. Pô, ganhei de pouco isso aqui. E 0-0 contra o Cerro Porteño.
Esse jogo também, se você assistir, você ver, você vai perceber que não foi nenhum espetáculo esse jogo, né? É, se jogar assim, a final vai perder. Iam falar desse jeito. E aí, final, 5-1 contra a Universidade Católica, né? Acho que vitória incontestável. Alguns já falam assim, "Ah, toma esse gol ainda aí e tal, né? E fora 2-0. Se você assistisse essa turminha aí, né? Esses neo-torcedores assistissem esse jogo, meu, era 20 minutos do primeiro tempo, 20 e poucos, já tava 2-0 na Católica. Nossa, iam, nossa, vomitar as tripas, né? Então, né? E assim, vejam a campanha de novo do nosso time do Tele Santana, bicampeão mundial, não ganhou um jogo fora. E agora, vamos pegar aqui, ó, nossa campanha aqui, ó, do 2005, pessoal, 2005. São Paulo caiu num grupo com The Strongest, Universidade do Chile e o Quilmes da Argentina. Quilmes é, nossa, 10 vezes menor do que o Talleres, tá? Começou empatando 3-3 com o The Strongest na altitude, acho que aí os torcedores iam perdoar. Ganhou de 4-2 Universidade do Chile, né? Pô, tomou 10 gols desse cara. Aí empatou fora com o Quilmes 2-2. Ah, tem que mandar embora o Autuori. Ah, não pode empatar com esses timinhos aí e tal. Aí, na volta aí, jogou, ganhou de 3-1 do Quilmes em casa, empatou com a Universidade do Chile 1-1 fora e ganhou de 3-0 do Strongest. Repare de novo, o São Paulo não ganhou fora de casa. Aí, oitavas de final. Aí acho que os caras não iam reclamar, né? Ganhou do Palmeiras fora e no Morumbi. Aí não tem o que reclamar, né? Aí, quartas de final. Ganhou de 4-0 do Tigres no México e no jogo fora perdeu de 2-1, certo? Ah, bestinha, você não sabia? Na década aí de 2000 e tudo mais, os times mexicanos jogavam a Libertadores, tá? Jogos muito bons, por sinal. Semifinais, São Paulo ganhou de 2-0 do River Plate e ganhou de 3-2 do River Plate fora, certo? Então aí foi aí, ó, segunda vitória fora. E assim, né? Foi um dos melhores, para mim, um dos melhores jogos aí da história de São Paulo na Libertadores foi esse 3-2 contra o River Plate. E ainda acho que ainda tem gente que quer reclamar, hein? E na final, empatamos 1-1 com o Atlético Paranaense e sacamos 4-0 dentro de casa. Então, quantos jogos fora a gente ganhou? Dois, né? Então, quer dizer, em três campanhas, né? Certo? Em três campanhas que o São Paulo ganhou o título, ganhamos quatro jogos fora de casa. E você ainda reclama que nós tínhamos times muito melhores do que agora. E aí você reclama do 1-0 com o Talheres? Vai ser burro assim lá na casa do, né? Certo? Então, pessoal, conheça um pouco a história. Não seja imbecil. Vai pesquisar. Vai ver como foram esses jogos. Vai ver como o São Paulo ganhou as Libertadores. Não foi fácil, mesmo com times bons. E agora com um time mais ou menos, você quer que o São Paulo dê espetáculo? Eu conheço um pouco a história do São Paulo, conheço um pouco a história dos jogos. Larga a mão de ser burro, ignorante, certo? Saiba para quem você está torcendo. Então, menos, pessoal, tá? Vamos estudar um pouquinho mais. Se quer torcer para um time, conheça um pouco mais desse time. Não só compre lá sua camisa porque você tem dinheiro e fique falando um monte de coisa, tá? Você vai num jogo de futebol, você assiste jogo de futebol, você não está comprando vitória. Você está comprando o direito, vamos dizer assim, de assistir o seu time. E pode acontecer qualquer coisa, porque o esporte é assim, beleza? Então, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais.